Boa noite a todos. Peço que possam deixar os celulares em modo silencioso. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 27 de fevereiro de 2023. Declaro abertos os trabalhos da terceira reunião ordinária do exercício de 2023 da 34ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador André Henrique para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia.
Boa noite. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas de destruição rolaram sobre mim. Salmos capítulo 18, versículo 3 e 4. Correspondências recebidas do vereador Alex de Anastácio. Encaminha projeto de lei ordinária número 4 de 2023 para apreciação do plenário. Do vereador Clodoaldo Cleverson Goetz. Encaminha projeto de lei ordinária de número 5 de 2023 para apreciação do plenário. Ofícios do Executivo. Ofício número 150 de 2023 solicita a retirada do projeto de lei ordinária de número 1 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a fazer cessão de servidores públicos e a receber servidores e empregados públicos por cessão. Ofício número 153 de 2023 convida todos para a audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre de 2022 do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Fundo Municipal de Saúde. A audiência será no dia 28 de fevereiro de 2023, às 10 horas. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária, número 4 de 2023, de autoria do vereador Alex de Anastácio, dispõe sobre a disponibilização do diploma ou certificado impresso em braille para alunos com deficiência visual pelas instituições públicas e privadas do município de União da Vitória, Paraná, e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 5 de 2023, de autoria do vereador Clodoaldo Cleverson Goetz, institui a disciplina de educação financeira no 5º ano do ensino fundamental. Indicações. Indicação número 17 de 2023, do vereador Alex de Anastácio. Ao Poder Executivo, por meio da Secretaria competente, possam delimitar a Praça dos Navegantes. Justificativa. Muitas pessoas acabam estacionando os carros em cima da praça, tendo em vista que essa não se encontra bem delimitada. Indicação número 18 de 2023, do vereador Alex de Anastácio. Ao Poder Executivo, por meio da Secretaria competente, para que possam estudar a possibilidade de instalação de paraciclos, ou seja, bicicletários, na Praça Coronel Amazonas. Justificativa. Pensando na ciclomobilidade, a ação que integra a política pública para a nossa cidade reflete nosso interesse contínuo em fomentar a atividade física, hábito que permeia a qualidade de vida, sendo colocado em espaços diversos como centros de esportes e lazer, unidades de saúde, entre outros. A comunidade, quanto os servidores, poderão usufruir com mais segurança da prática do ciclismo, pois é seu direito com este meio de locomoção. Indicação número 19 de 2023, do vereador Júlio Adilson Pires Filho, ao senhor prefeito municipal, que entre em contato com as secretarias envolvidas para que efetuem melhorias na iluminação pública da Ponte dos Arcos no bairro Navegantes, nesta cidade. Justificativa. Esta importante via de entrada em nossa cidade, embora no passado tenha recebido iluminação própria, com cores e na avenida como um todo, existe, segundo as autoridades de segurança, necessidade de ser ainda mais iluminada, com a intenção de diminuição de possíveis crimes e demais acidentes de trânsito. Indicação número 20 de 2023, do vereador Clodoaldo Cleverson Goetz e vereador Ricardo Adriano Sass, ao Poder Executivo que aloque recursos no orçamento público para a pavimentação asfáltica da rua César Serri, no bairro São Joaquim. Justificativa. A rua César Serri, no bairro São Joaquim, é uma importante via. Sua pavimentação asfáltica trará melhor qualidade de vida aos moradores e melhor trafegabilidade dos veículos. Indicação número 21 de 2023, do vereador Valdir Luiz Cortellini. Ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, possam realizar a manutenção na estrada que sai da principal do Rio Vermelho, passando pelo comércio do senhor Albino Vladkovski, entrando à esquerda e que dá acesso à Fazenda Bodner. Justificativa. Se faz necessário a manutenção nessa estrada, para que realize o serviço de patrulhamento e colocação de pedra em toda a extensão, além de manutenção dos bueiros, visto que em dias de chuva a situação fica ainda mais caótica, pois a estrada se transforma em um verdadeiro rio.
Indicação número 22 de 2023, da vereadora Alandra Roveda Grando, ao senhor prefeito municipal, para que solicite ao setor competente informações referente a qual estágio se encontra o contrato de concessão número 340 de 2020. Tendo em vista a sua assinatura realizada em 28 de dezembro de 2020, quais foram as obras realizadas pela concessionária? Justificativa. Em diversos pontos da cidade, a iluminação encontra-se de forma precária, trazendo transtornos aos munícipes, sendo o dever da fiscalização por essa Casa de Lei, a fiscalização dos contratos, buscando informações sobre seu andamento. Indicação número 23 de 2023, do vereador Celso Carlos Rocha, cumprimentando o Poder Executivo, juntamente com a Secretaria competente, solicito melhorias na rua Dagner Caesar da Costa, do bairro São Cristóvão. Justificativa. A referida rua tem sua grande parte revestida de camada asfáltica, porém nela há um pequeno trecho que não tem asfalto e está bastante prejudicada por inúmeros buracos, faltando certamente uma revitalização ou até a extensão de uma camada asfáltica. Indicação número 24 de 2023, do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso, ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria competente, possam realizar pavimentação asfáltica na coluna Estrada Passo do Iguaçu, de União da Vitória, Paraná, próximo ao Malom, tendo em vista que a localidade tem várias empresas e moradores. Justificativa. A via em questão, sendo asfaltada, trará muito mais progresso para a região. Hoje existem várias empresas que trazem renda e pagamento de tributos para o nosso município. A rua em questão encontra-se todas emburacada, prejudicando todos os moradores e veículos, os quais ali transitam. Em tempo de safra, o fluxo de caminhões é intenso, cobrindo as casas, empresas, maquinários e produtos de poeira. Por isso, se faz necessário a pavimentação desta via. Fim do expediente, senhor presidente. Os projetos serão encaminhados às devidas comissões e as indicações serão remetidas aos órgãos competentes. Solicito ao vereador André Henrique para que informe se há alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito o Dr. Carlos Marcos Prado Tavares para falar sobre a prevenção e atenção ao Alzheimer. E os vereadores Clodoaldo e Alex D'Anastácio. Antes da palavra na tribuna, comunicar aos que vão fazer uso da palavra que o horário será cronometrado pelo diretor da Câmara, o Adrian, porque tivemos um pequeno problema no marcador de horário lá no painel. Concedo a tribuna ao Dr. Carlos Marcos Prado Tavares para falar sobre a prevenção e atenção ao Alzheimer. Bom, convidaram hoje para falar sobre a doença de Alzheimer. É uma doença extremamente importante, porque não só impacta no paciente, como em toda a sociedade, tendo em vista que o paciente perde várias das capacidades da sua autonomia do dia a dia, de conseguir realizar as suas atividades, e acaba sendo uma condição em que ele tem que ter um suporte social, um suporte da família. Então, acaba envolvendo várias pessoas, acaba envolvendo a família inteira no tratamento. Então, é uma condição que leva a um impacto grande na sociedade. É uma doença que faz parte das doenças que a gente chama de demência. Nas demências seriam as condições em que a pessoa tem uma dificuldade de memória, que normalmente é o que as pessoas mais fazem a associação com a demência, mas não é só isso. No caso da demência, também as pessoas têm dificuldade em relação a conseguir realizar atividades, em relação a resolver problemas, em relação a diversas questões do pensamento mais elaborado, e nisso acaba tendo um prejuízo funcional, que é o aspecto mais importante da condição. Tá? Em relação a isso, o mal de Alzheimer é uma condição que, como que ela se inicia? Ela se inicia em relação a uma alteração na produção de algumas proteínas dentro do cérebro.
Em relação a isso, não precisa ser tão elaborado, tem algumas proteínas que começam a ter uma formação errônea e isso acaba levando a um processo inflamatório, a lesões, e acaba evoluindo gradativamente para o problema que a gente vai vendo. O estabelecimento disso, normalmente se faz a partir dos 65 anos, pode ocorrer antes disso, mas em média a gente tem a partir dos 65 anos, e progressivamente vai ocorrendo de maneira mais exponencial. Então, quanto mais idade se tem, mais fácil de você poder desenvolver a condição. Tá? Em relação a isso, os fatores de risco mais importantes realmente seria a questão da idade, quanto mais idade, mais fácil desenvolver. E em relação à característica genética, então, história familiar importante faria com que a pessoa pudesse ter um risco maior, embora os marcadores genéticos, hoje em dia, ainda não estejam bem esclarecidos em relação a gente poder esclarecer da pessoa poder realmente ter o risco ou não. Então, a história familiar é o que a gente tem de suporte. Tá? Bom, em relação às queixas de memória mais comuns, é comum as pessoas virem se queixando de condições que estão percebendo alterações de memória, mas existem várias condições que podem ter alterações de memória. Um ponto decisivo seria observar que isso tem que ter um impacto funcional. Tá? A primeira coisa que as pessoas, às vezes, não observam de maneira clara. Não é só porque está esquecendo aonde fica uma determinada coisa, que esqueceu um compromisso que marcou, é porque realmente no dia a dia aquilo atrapalha, que a pessoa não consegue realmente ter a sua autonomia e capacidade de decisão de fazer tudo o que precisa fazer. Tá? Em relação a isso, inclusive, quando nós vamos fazer a avaliação do paciente, é muito importante que possa ter uma pessoa junto, que seja uma pessoa que conheça o paciente e que possa estar convivendo, pelo menos um pouco, para poder dar um relato confiável em relação ao que está acontecendo, porque muitas das vezes a pessoa também não tem uma ciência clara do que está acontecendo exatamente. Ela acha que está fazendo, quando, na verdade, quem está convivendo fala que não, ela não está conseguindo realizar essa atividade, quando a gente pergunta. Tá? Então, esse é um ponto importante em relação à avaliação. O Alzheimer tem um fator importante que não tem nenhum resultado de exame que seja claro e objetivo em relação a determinar o diagnóstico. Tá? Não tem um exame de sangue, não tem um exame de imagem. É um diagnóstico que a gente faz por exclusão. A gente pega as queixas que estão ocorrendo, nós aplicamos uma série de instrumentos para avaliar em relação a realmente ter uma queixa que a gente observa que tem um impacto, que está alterando a capacidade de memória mesmo, ver que aquilo tem um prejuízo funcional, ver os exames de sangue em relação a descartar diversas condições que podem causar coisas semelhantes, e, normalmente, um exame de imagem, uma tomografia de crânio simples, tá? Já seria importante não para ver uma alteração típica do Alzheimer, na verdade, para excluir condições de outras condições que seriam de um tratamento diferente. No Alzheimer, você poderia ter todos os exames que seriam totalmente normais. Isso pode acontecer. Tá? Tem a avaliação em que tem alteração funcional, tem as alterações cognitivas, né? As condições de não conseguir exercer as atividades, você faz a tomografia totalmente normal, os exames de laboratório totalmente normais. Às vezes precisa ter um acompanhamento de um pouco de tempo para ver que aquilo realmente está consistente e aí sim poder estabelecer o diagnóstico. Tanto que na característica de diagnóstico, o diagnóstico assim, absoluto é feito só com biópsia, o que na prática não é feito, porque não é praticável, não tem condição de fazer uma coisa dessa. Tá? Agora, em relação ao mais importante que eu queria destacar hoje, em relação à parte da prevenção, o que a gente pode fazer para prevenir essa condição, que é altamente incapacitante, em que a pessoa progressivamente vai ficando cada vez menos capaz e acaba tendo que ter um suporte importante para as atividades do dia a dia. Na realidade, a prevenção ela não é de maneira muito específica, ela vai ser uma prevenção de aspecto muito abrangente, que se a pessoa seguir várias das orientações de prevenção, ela vai ter impacto favorável na saúde em diversos aspectos. Tá? Então, por exemplo, a pessoa evitar o tabagismo, já seria um impacto direto. O tabagismo não é uma coisa que afete só o pulmão,
afeta a parte cognitiva como diversas outras partes do organismo. Tá? A educação, é importante que a educação, desde o período da infância até o máximo que ela possa ser exercitada, ela deve ser uma coisa altamente estimulada, porque isso vai criar um banco de memórias, de informações, de capacidades que a pessoa adquire, que vai acabar protegendo ela em relação a condições do Alzheimer, de deterioração das capacidades mais elaboradas do cérebro. Tá? Em relação à alimentação, você ter hábitos de alimentação saudáveis. Obviamente, nessa questão da alimentação, a questão do peso. O peso mais baixo também sabe-se que tem um fator protetor. Tá? O controle adequado de hipertensão, de diabetes, colesterol, tá? De diversos aspectos que numa alimentação saudável também você vai ter benefícios de múltiplas formas. A atividade física regular é um aspecto importantíssimo. Nesse aspecto, tem muitas vezes que a gente encontra uma barreira de que a pessoa não consegue relacionar muito bem o que a atividade física vai impactar diretamente com uma questão do raciocínio, do pensamento. Mas é uma coisa inequívoca na parte de avaliação de números. Tá? A gente vê na questão assim, de baseada em evidências de que pessoas com maior capacidade de prática de atividades físicas, elas são protegidas. Então, não há como questionar isso. Tá? Em relação ao tratamento em si da condição. Tá? O Alzheimer, a gente tem uma condição hoje extremamente difícil de tratamento. Na verdade, praticamente tudo que a gente tem hoje é em relação a aliviar condições que ocorrem da situação, da doença. Tá? A gente tem poucas medicações disponíveis, coisas assim em torno de 3 medicamentos básicos e um outro que ajuda nesse sentido, e tem várias coisas em pesquisa. As medicações que estão em pesquisa, a gente tem grande expectativa em relação a poder ter um impacto de maneira mais importante em relação a alterar realmente o curso da doença, porque o que a gente tem hoje em dia realmente não é algo que faz uma diferença de maneira importante em relação a regredir a doença, em relação a realmente causar uma diferença na história da doença em si. Tá? Então, é uma condição que tem um impacto muito grande na sociedade, causa um impacto econômico, social, tá? Tem que ser realmente muito valorizado. E, a princípio, eu me restringi a fazer uma coisa mais breve hoje. Tá? Eu agradeço, era isso que eu tinha para passar para vocês. Tá bom? Agradeço a sua presença, Dr. Carlos, que tão bem explanou a respeito do Alzheimer e, principalmente, ressaltando aí a atenção, também a prevenção. Então, muito obrigado pela sua presença e a Câmara agradece aí por todas as informações. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Clodoaldo Goetz. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente dessa casa, o vereador Valdecir Rático, cumprimentar todos os colegas vereadores. Quero cumprimentar a todos que estão aqui nessa casa presencialmente, cumprimentar também aqueles que nos assistem pela rede social e quero de maneira especial cumprimentar os voluntários da União Pro Vida, o Jonas e a Josi. Cumprimentando vocês dois, quero cumprimentar todos os demais presentes nessa casa. Semana passada nós tivemos mais uma triste notícia de um rapaz que acabou se jogando lá da Ponte do Arco. Até domingo, a equipe dos bombeiros faziam buscas pelo corpo do rapaz. Mais uma causa de suicídio em nossa cidade.
No domingo, ficamos sabendo, através da rede social, que mais um caso de suicídio no bairro Rossio, onde um rapaz também tirou sua própria vida. Os casos de suicídio em nossa cidade são preocupantes e o poder público precisa agir. Hoje, será votado em segunda discussão o projeto de lei número 1 de 2023, de minha autoria, que cria o Programa Municipal de Promoção do Direito ao Acesso e à Saúde Mental entre Jovens e Adolescentes. A União Pro Vida já vem desenvolvendo um trabalho, ao qual eu quero dar os parabéns, mas o poder público também precisa tomar uma atitude. O poder público também precisa pensar na situação do suicídio e da saúde mental de nossos adolescentes e jovens. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a todos os colegas vereadores que já votaram a favor desse importante projeto no primeiro turno e pedir hoje o apoio novamente de todos para que possamos aprovar esse importante programa aqui para a União da Vitória. Segundo o psiquiatra Humberto Miller, acontecem 16 milhões de tentativas de suicídio por ano no mundo. No Brasil, uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Mas para cada morte temos mais 20 tentativas de suicídio. O mesmo psiquiatra alerta para o aumento nos casos de depressão entre crianças e adolescentes. Segundo ele, 4% dos adolescentes brasileiros apresentam sinais depressivos. E 1 a cada 4 crianças já apresentou indício da doença. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Paraná registrou um salto muito grande nos registros de suicídio. O número praticamente dobrou no estado entre 2016 a 2021. Conforme os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, desde 2016, o número de suicídios registrados no Paraná teve um aumento de quase 90%, passando de 379 registros para 718 no último ano, acentuando-se durante a pandemia. Hoje, o Estado registra uma ocorrência a cada 12 horas. Prevenir o suicídio é o melhor caminho. Por isso, apresentei esse importante projeto de lei que sugere algumas iniciativas, como realização de palestras, discussões com especialistas, informações por meio de material publicitário para atendimento psicológico e psiquiátrico na rede pública de saúde, e ainda montagem, que pode ser temporária ou permanente, em articulação com as unidades básicas de saúde, para diagnóstico primário e a orientação ao tratamento. E agora eu quero mostrar para vocês, já está aqui na tela, mas nós temos um trabalho feito pelo psicólogo Emerson Luiz Pérez, que ele traçou o perfil epidemiológico do suicídio no Paraná. É um trabalho feito pela própria Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. E quando eu fui elaborar o projeto de lei, eu comecei a estudar um pouquinho e encontrei esse trabalho que ele realizou em 2016, mas serve para nós ter alguns dados para poder saber da importância que nós precisamos pensar nesse assunto aqui em União da Vitória. Na taxa de mortalidade por suicídio, por 100 mil habitantes, segundo o Regional de Saúde aqui no Paraná, esses dados são de 2016, o Paraná tem uma média ali, de 8 casos de suicídio a cada 100 mil habitantes. União da Vitória tem 13. União da Vitória é a segunda regional com o maior número de suicídio no estado do Paraná. E nós acabamos vendo aí cada mês, cada dia, as pessoas aí tirando sua própria vida. Então nós precisamos pensar nesse assunto. E esse projeto que nós estamos votando aqui é de suma importância, porque a gente vai tratar desde o adolescente, jovem, para ele não ter problema no futuro. A outra tela mostra para nós aqui um outro dado importante com relação ao sexo masculino. Com relação ao sexo masculino, nós somos aqui, em torno de 22, 23 pessoas para cada 100 mil habitantes. Nós somos a regional onde tem o maior número de suicídio do sexo masculino. O dado muda um pouquinho com relação ao feminino, mas também é preocupante, porque nós estamos maior do que a média do Paraná. No Paraná, a média é de 2,5, e aqui, União da Vitória, está com uma média um pouquinho acima de 2,5. Um pouquinho melhor com relação ao sexo masculino, mas também preocupante. Por que eu fiz questão de trazer essa tela? Para alertar da importância desse projeto que nós estamos votando. O projeto foi de minha autoria,
mas um projeto importante porque cada vereador está sendo importante na aprovação desse projeto. É um projeto que talvez não faça efeito hoje, talvez daqui a alguns anos, quando as crianças estão sendo tratadas sobre essas doenças que devem ser tratadas, que são muito importantes o tratamento. Então, eu peço mais uma vez o apoio de todos para que nós possamos aprovar esse projeto, porque nós estaremos tratando do futuro dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Muito obrigado a todos pela atenção. Concedo a palavra ao vereador Alex D'Anastácio. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores desta casa, funcionários, a imprensa falada e escrita, a todos que nos assistem pelas redes sociais, aos que estão aqui presentes. Em especial, gostaria aqui de cumprimentar a nossa patroa do CTG Fronteira da Amizade, senhora Lourdes Jocos dos Santos, a nossa Giovana, a primeira prenda adulta, a Márcia, a Marcela, também o Raul, que é o nosso primeiro peão juvenil. E receber vocês nessa casa é um motivo de muita alegria e satisfação. Vocês que levam a bandeira da nossa União da Vitória, que levam a tradição gaúcha pelos 4 cantos da nossa cidade e também no nosso Paraná e Santa Catarina. Nosso muito obrigado por vocês estarem aqui. Estará ainda nessa pauta a leitura da moção referente aos 47 anos de história, de legado, de trabalho que o nosso CTG faz. A todos aqueles que passaram, que deixaram seu marco nesse CTG. E agora, em nome da patroa e também do patrão, seu Jorge, eu estendo esse cumprimento, agradeço ao presidente que recebeu com carinho o meu pedido para que seja entregue essa moção hoje nas mãos de vocês, que fazem esse trabalho voluntário e dedicação com famílias que estão lá todas as quarta-feiras, sexta-feira, sábado, enfim, todos os dias, redobrando esse trabalho e que nós temos que, sim, prestar um agradecimento a vocês por vestirem essa camisa e levar a tradição gaúcha em nossa cidade. Nosso muito obrigado. Mas gostaria, senhor presidente, de usar essa tribuna na noite de hoje e dizer aos senhores que estou dando entrada ao primeiro projeto deste ano de lei, que seria o número 4/2023, que dispõe a disponibilização do diploma ou certificado impresso em braille para alunos com deficiência visual pelas instituições públicas e privadas do município de União da Vitória. Esse projeto, nobres vereadores, é um projeto muito importante porque vem de encontro à criação da Secretaria da Acessibilidade. Antes de entrar com esse projeto, eu procurei o secretário, o Godoy, o qual nós discutimos junto, até porque é uma pasta nova, criada por essa administração. E se tem uma secretaria agora, precisa de projetos importantes. Então, o secretário me acolheu muito bem com a sua equipe. Também quero aqui agradecer pela acolhida que ele esteve comigo, apresentando todo o diagnóstico e a forma que ele vai seguir com essa secretaria. E acho muito importante. Votei favorável a essa criação desse projeto, dessa secretaria, e achei muito importante porque nós temos em União da Vitória muitas pessoas portadoras com deficiência e que precisam ter voz e vez. Então, a pessoa certa deixou essa cadeira e hoje ocupa como secretário e está, sim, fazendo um excelente trabalho. Por isso, vem de encontro a esse projeto. Não adianta nós termos secretaria se nós não temos projetos que venham de encontro. Então, estar vereador é também pensar juntos com os secretários, discutir e trazer dentro dessa casa. Agradeço a advogada que recebeu esse meu projeto, porque a gente tem um olhar político na questão, mas não temos na questão jurídica. Então, a senhora recebeu muito bem o meu projeto, já automaticamente me respondeu, e eu agradeço, e eu acho que as coisas têm que ser transparentes.
O autor do projeto pode ser o vereador Alex, mas por trás nós temos um jurídico, temos o diretor dessa casa, que também pontualmente já deu a entrada desse projeto, e é importante que as pessoas entendam como que é a dinâmica de trabalho dentro do Poder Legislativo. Então, eu gostaria de ler a justificativa aos nobres diz que o presente projeto ele dispõe sobre a disponibilização do diploma impresso em braille para alunos com deficiência visual, pelas instituições públicas e privadas do município de Nova Vitória, e da outras providências, tendo como objetivo atender às necessidades das pessoas com deficiência visual e, assim, promover maior inclusão e dignidade em um momento tão importante que é a conclusão de uma formação acadêmica ou técnica, respeitando as normas federais de vigência, sobretudo a Lei Federal do número 13 de 146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pelo projeto de lei, buscamos instituir a obrigatoriedade e a gratuidade de fornecimento de diplomas com o sistema Braille para os alunos deficientes visuais, dando a eles o respeito que é devido como cidadãos e o maior acesso da inclusão e o tratamento digno perante os demais alunos. O sistema Braille é um processo de escrita e leitura baseado em 64 símbolos, resultante a combinação e até 6 pontos dispostos em 2 colunas de 3 pontos cada. Pode-se fazer a representação tanto de letras como de algarismos e sinais de pontuação. Ele é utilizado por pessoas cegas, com baixa visão, e a leitura ela é feita da esquerda para a direita, ao toque de uma ou 2 mãos ao mesmo tempo. O código foi criado pelo francês Louis Braille, em 1809 e 1852, que perdeu a visão aos 3 anos e criou o sistema aos 16. Ele teve o olho perfurado com uma ferramenta na oficina do pai que trabalhava com couro. Após o incidente, o menino teve uma infecção grave, resultante em cegueira nos olhos. O Brasil conhece o sistema desde 1854, data da inauguração do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, chamado na época Imperial Instituto de Meninos Cegos. Fundado pelo Dom Pedro II, o Instituto já teve e tinha como missão a educação e cegos, dentro da profissionalização das pessoas com deficiência visual. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a adotar o sistema trazido por José Álvares de Azevedo, jovem cego que teve contato com o Braille em Paris. Conta a pedagoga Maria Cristina, especialista no ensino para deficiente visual da Fundação Dorina Nolte. Outra característica dessa ferramenta, o sistema Braille, é que ele permite a inclusão educacional de crianças e jovens e adultos, e ele gera, inclusive, a maior independência dos alunos e, consequentemente, a autonomia sobre os próprios processos de conhecimento e desenvolvimento social, uma vez que a comunicação é fundamental para a vivência em sociedade. No tocante à legalidade e à constitucionalidade, é importante dizer que a presente matéria é também interesse local e está de acordo com a legislação aplicável, assim como a Lei Orgânica Municipal, não restando dúvidas sobre a fixação da competência legislativa e regularidade da presente proposta, sendo importante ressaltar que a matéria não invade a competência do Executivo Municipal, que, por sua vez, poderá regulamentar a matéria, dando-lhe total aplicabilidade, pois o projeto visa garantir um direito que tem total respaldo em lei federal vigente. Assim, a presente proposição trata da matéria pertinente à competência legislativa desse município e às atribuições normativas desta Câmara. Não havendo reserva de iniciativa sobre o tema, revela-se legítima a apresentação. Então, seria isso. Hoje, então, dando entrada a esse projeto, ele vai passar pelas comissões dentro dessa casa, e se assim for aprovado e sancionado pelo nosso prefeito, nós vamos ter, se Deus quiser, ainda este ano,
o direito dessas pessoas portadoras de deficiência visual ter o direito em receber o seu certificado, assim como qualquer cidadão união vitoriense. Como eu disse, estar vereador é poder pensar no amanhã, criar projetos importantes, deixar o legado nesta casa e saber que a minha contribuição foi dada e, acima de tudo, projetos que venham de encontro, como o colega vereador aqui disse, vereador Clodoaldo. O projeto pode ser da autoria da minha pessoa, mas tem a mão de cada vereador desta casa, deixada por essa legislação e que futuramente poderá ser um espelho para os municípios em volta e até mesmo tratar com dignidade políticas públicas. Se hoje nós temos uma secretaria que está sendo referência para os outros municípios que estão criando a mesma secretaria que a União da Vitória tem, nós temos também que ter o bom senso em criar projetos que venham de encontro à Secretaria de Assistência, à Secretaria de Acessibilidade, à Secretaria de Esporte, enfim. O Poder Legislativo tem esse poder de, além de fiscalizar, criar projetos importantes. Então, hoje, primeiro projeto desse ano, entro nesta casa, peço a contribuição de vossas senhorias para que a gente possa estar colocando esse projeto nas comissões e logo estar aqui para ser votado. Muito obrigado, uma boa noite a todos e vamos em frente. Não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador André Henrique para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 1 de 2023, que cria o Programa Municipal de Promoção do Direito ao Acesso à Saúde Mental entre Jovens e Adolescentes. Em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 1 de 2023. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 2 de 2023, que denomina Vias no município de União da Vitória. Em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 2 de 2023. Requerimentos. Número 12 de 2023, do vereador Júlio Adilson Pires Filho. Ao senhor prefeito municipal que entre em contato com as secretarias envolvidas para efetuarem a pintura entre as vias e colocação de refletores tipo olho de gato nas laterais da pista de rodagem na Ponte dos Arcos, no bairro Navegantes dessa cidade. Justificativa. Essa importante via de entrada em nossa cidade merece receber pintura que, dividida as duas vias de mão dupla. Hoje, por não existir essa pintura, traz confusão e faz com que muitos motoristas se atrapalhem e até mesmo se enrosquem nas laterais e demais carros que passam em sentido contrário. Em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 12 de 2023. Número 14 de 2023, da vereadora Thaís Biberbach. Ao senhor prefeito municipal, que juntamente com a secretaria competente possam realizar estudos no sentido de melhorar a iluminação nas proximidades da escola Pedro Stelmachuk, no bairro Cristo Rei, em nosso município. Justificativa. Hoje, ao entorno da escola, a iluminação encontra-se precária, o que acaba sendo um facilitador para criminosos agirem. A iluminação pública desempenha um papel fundamental na segurança pública, pois aumenta a visibilidade das áreas públicas e pode ajudar a dissuadir atividades criminosas. Quando as áreas públicas são bem iluminadas, as pessoas se sentem mais seguras e confiantes para sair de suas casas, caminhar nas ruas, irem para a escola e frequentar áreas comuns. A falta de iluminação pode criar áreas escuras e sombrias, que são locais ideais para a realização de atividades ilegais, como furtos, assaltos, vandalismo e até mesmo estupros. A iluminação pública ajuda a melhorar a segurança nas estradas e vias públicas, tornando mais fácil para os motoristas visualizarem pedestres, ciclistas e outros veículos. Isso pode ajudar a reduzir o número de acidentes de trânsito.
A iluminação pública ajuda a aumentar a percepção de segurança das pessoas, mesmo que não haja um risco real de crime. Isso pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nas áreas iluminadas. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 14 de 2023. Número 15 de 2023, da vereadora Alandra Robeda Grando, ao chefe do Poder Executivo Municipal, possa, por meio do Governo do Estado, discutir a questão de segurança pública no município de União da Vitória. Acreditamos que é fundamental que sejam tomadas medidas efetivas para garantir a segurança dos cidadãos e preservar a paz e a tranquilidade em nossa cidade, por meio da construção de uma penitenciária. Justificativa. A segurança é um direito fundamental e uma das preocupações mais importantes da população. O aumento da criminalidade e a insegurança nas ruas são problemas graves que afetam a qualidade de vida das pessoas que precisam ser tratados com urgências. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 15 de 2023. Número 16, do vereador Alex Anastácio, ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Assistência Social, possam, juntamente com o setor competente, elaborar a construção de uma nova instalação para o serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Justificativa. Segundo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o acolhimento institucional é um dos serviços de proteção especial de alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e o seu principal objetivo é promover o acolhimento da criança, adolescente com vínculos rompidos ou fragilizados, de forma a garantir a sua proteção integral. O acolhimento institucional de crianças e adolescentes, como medida de proteção, exige os dois princípios básicos, a excepcionalidade e a provisoriedade. O local enfatiza o imóvel alugado e não é uma estrutura para atender adequadamente crianças e adolescentes. Investir é fazer uma construção que venha atender os anseios e demandas. Podem, dessa forma, fazer com que nossas crianças, adolescentes e funcionários tenham um local digno e conveniente e ter um local próprio, gerando economia nos cofres públicos. Em discussão, com a palavra, vereador Alex D'Anastácio. Senhor presidente, eu gostaria só de relatar a questão do meu requerimento. Só para deixar dito aqui a questão de que antigamente nós chamávamos de abrigo. Hoje, pela normativa, segue serviço de acolhimento institucional. Nós ainda, União da Vitória, vivemos um momento de aluguel, né? Então, eu acredito que não é mais viável essa questão, né? Até porque, quando se diz crianças e adolescentes, e ainda quando estão fragilizados, porque nenhuma criança que vai a um serviço de acolhimento, ele vai lá só para passear. Ele vai lá porque ele está com problema, que precisa ser resolvido, que a rede está monitorando essa situação, que existe um trabalho com o poder do judiciário, através da vara da infância e adolescência e família. Existe todo um trabalho de rede através do CRAS, do CREAS, enfim. E eu acredito que, se nós temos hoje o sistema andando, é importantíssimo nós termos um local adequado para essas crianças e adolescentes. Sexta-feira eu entrei através de um ofício de gabinete, encaminhando ao deputado federal Nelson Padovani, pedindo a ele um recurso, uma emenda, para que venha a União da Vitória, dando esse subsídio à construção desse serviço de acolhimento. E também, essa semana, eu vou encaminhar um ofício de gabinete ao deputado estadual Lucem Bacri, para que a gente possa ter em União da Vitória um local apropriado e que seja o serviço de acolhimento institucional. Só ressaltando aqui aos nobres vereadores, tem terreno, tem espaço, e isso quem me colocou a par foi a secretária de assistência. O que cabe realmente é um projeto, e agora emendas que venham de deputados que vieram em União da Vitória, que pegaram voto, e deputado que eu ajudei na campanha eleitoral, irei cobrar, sim, para que venha emendas de federal, estado, enfim, para que nós possamos ter esse serviço de acolhimento o quanto mais antes. Muito obrigado. Em discussão, com a palavra, vereador Emerson Lourenço.
Primeiramente, boa noite a todos. Nobre vereador, no dia 27 de janeiro de 2022, eu fiz uma vistoria nessa casa-lar que o senhor está citando aí. Fiz um levantamento, fui barrado na porta, fiquei cerca de mais ou menos uma meia hora até que me autorizasse a minha entrada lá dentro para que eu pudesse fazer a vistoria nessa casa-lar dos menores. Foi concedida a minha entrada na casa-lar para fazer a vistoria, fiscalização. Me proibiram de bater foto, fazer filmagens lá dentro. Fiz um relatório completo, tirei fotos de vidros caindo, um banheiro para 19 crianças e, se não me engano, 3 adultos, descarga com problema, o colchão, o corredor dessa casa-lar era praticamente um depósito de colchões, tudo inadequado, faltava tela nas redes, nas janelas dos quartos, pouca ventilação, uma televisão para 19 crianças, não tinha uma área específica que separasse as crianças maiores, os adultos, assim, dizendo que pudesse ter um lugar para estudar, por exemplo, entendeu? Eu fiz um levantamento minucioso de tudo, tudo. Protocolei, fiz 5 cópias. Ministério Público, juiz da comarca, doutor Maccioli, deixei um na Secretaria de Assistente Social, um na Prefeitura e uma eu guardei comigo. Não me responderam. Demoraram mais de 30 dias, veio o presidente dessa casa com a solução, que, no caso, na época, era o vereador Cordovan. Apresentaram uma solução. Foram lá no Pia Marta, fizeram a maior da mídia em cima, dizendo que ia ser transferido para o Pia Marta, uma maravilha de projeto, virou em nada. A excelentíssimo juiz, doutor Maccioli, entrou em contato comigo no final do ano passado, me alertou que não seria mais transferido essas crianças lá para cima. Agora eu pergunto assim, você está fazendo certo, está pedindo. Inclusive o doutor Maccioli me elogiou, falou assim, Emerson, pela primeira vez na história da cidade, um vereador entrou dentro dessa casa lá para fazer uma fiscalização. Se estava tudo a maravilha, né? O que está acontecendo? Como você acabou de falar, falta espaço. Você foi, você entrou lá dentro, andou por tudo. Falta espaço, né? A prefeitura acabou de alugar uma casa por R$15 mil para a Secretaria de Infectologia, R$15 mil. Se eu não me engano, o aluguel dessa casa ali custa R$5, R$6 mil por mês. Será que com esse dinheiro eles não conseguem construir, fazer nada? Então fica aqui, vereador, só para vocês terem ciência, o problema não vem de agora, já se acarreta há muito tempo. O que falta é a atitude do executivo para que resolva esses problemas. Eles estão empurrando com a barriga, E nós estamos vindo aqui, cobramos, somos cobrados nas ruas pela população, sendo que quem deveria ter vergonha na cara de resolver é o executivo, e não faz. Faz 1 ano exatamente que eu estive lá, e o senhor retorna aqui com os mesmos problemas, ou seja, não foi resolvido nada. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 16 de 2023. Número 17 de 2023, do vereador Valdir José Rático, ao chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a secretaria competente, para que estude a possibilidade de voltar com o trabalho dos conserveiros em nosso município. Justificativa: essa medida poderá ajudar a melhorar a limpeza e a manutenção dos bairros e demais pontos da cidade. Como se sabe, os conserveiros eram profissionais que trabalhavam em cada bairro e ponto da cidade, realizando a limpeza do mato alto e mantendo a cidade em ordem. Com a retirada desses trabalhadores, as forças da prefeitura e das empresas terceirizadas têm encontrado dificuldades para suprir as necessidades e o mato tem tomado conta de todos os locais. Por isso, com o retorno dos conserveiros, poderia ajudar a garantir que a cidade esteja sempre limpa e bem cuidada, especialmente em áreas periféricas.
O presente requerimento é no sentido de procurar alternativas para melhorar as condições de vida dos moradores de nosso município. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 17 de 2023. Número 18 de 2023, do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso. Ao presidente em exercício da UCAUV, exercendo minha função de fiscalizador do ente público e atendendo ao pedido de inúmeros munícipes, solicito, no prazo de 10 dias, informações a respeito das diretorias de todas as associações do município de União da Vitória. Quem são as diretorias e quais associações precisam realizar nova eleição? Quais presidentes estão ativos ou não? Se alguma associação está com pendências financeiras, quais são os valores? Sobre os presidentes que já assumiram, onde foram realizadas as respectivas eleições com o nome das chapas participantes, quantos moradores votaram, para que seja encaminhado cópias das atas das eleições com o nome e documento dos eleitores devidamente registrados, para que seja encaminhado o estatuto e a ata atualizada da UCAUV, para que seja encaminhado a prestação de contas completa dos valores que é recebido através do fomento do município de União da Vitória, no valor de R$ 3.800 mensais, totalizando no ano o importe de R$ 45.600, com notas fiscais e demais documentos acessórios realizados ao município desde o início da presente diretoria. Relação de equipamentos imóveis comprados pela UCAUV durante a presente diretoria, para que possam informar se a UCAUV mantém site oficial análogo ao portal da transparência, onde informa a quem tiver interesse sobre entradas e saídas da associação, visto que recebe recursos públicos. Ainda em tempo para que seja encaminhado a este vereador fotos externas e internas dos prédios de todas as associações do município de União da Vitória e para que informe o endereço oficial da UCAUV. Justificativa: como a UCAUV recebe recursos do município, se faz necessário que seja mandado essa documentação para que possa ser analisado onde está sendo investido e gasto tais valores. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 18 de 2023. Moções. Número 6 de 2023, do vereador Alex de Anastácio. Uma moção de aplausos pelos 47 anos do CTG Fronteira da Amizade. O Centro de Tradições Gaúchas preserva os costumes de um povo, sua cultura, valores e tradição. Tradicionalismo significa manter os costumes dos antepassados. A cultura está relacionada ao aprendizado incorporado através dos tempos por um povo, o que demoram décadas ou séculos para legitimarem-se, pois são obras humanas, muito difíceis de serem construídas. O gaúcho é conhecido por manter vivas suas tradições, que são cultuadas em inúmeras localidades. O CTG Fronteira da Amizade de União da Vitória foi construído através da união de amigos que lutam para perpetuar os costumes gaúchos. Fundado em 14 de fevereiro de 1976, ocupa há 26 anos a atual sede do CTG na rua Luísa Maria Tonial. A comemoração de seus 47 anos é de extrema importância, pois leva à reflexão de sua trajetória desde o início e suas conquistas ao longo dos anos. Os 46 anos de trabalho incansável por parte de seus integrantes levou à contribuição da preservação da história, contribuindo com a tradição e construindo o caráter de bons cidadãos através da dedicação, conhecimento e serviços de qualidade. O que continua sendo manifestado através de diversas e singelas formas, movidas diariamente pela vontade de oferecer o que há de melhor para cada integrante do CTG, o que é refletido à comunidade. Hoje o CTG Fronteira da Amizade conta com diversos integrantes e busca o desenvolvimento de suas potencialidades com o aumento da tradição e contribuição para a interação e convivência social. A invernada artística do primeiro CTG da região está localizada no prédio com 1.850 metros quadrados, abrangendo as categorias juvenil, mirim e adulta, reunindo 60 pessoas no total, com promoções dos sócios contribuintes, o que compreende as danças folclóricas, apresentações em rodeios e concursos. A invernada campeira ainda não foi construída. É importante salientar que o CTG conta com promoções dos sócios
contribuintes que não oferecem ajuda financeira, mas participativa através de trabalho voluntário, fazendo tudo gratuitamente, conforme consta em um dos 29 itens da Carta de Princípios, atualmente em vigor, aprovada no 8º Congresso Tradicionalista, levado a efeito no período de 20 a 23 de julho de 1961, a qual fixa os objetivos do movimento tradicionalista gaúcho, que busque sempre a conquista de um estágio de força social, que lhe sempre a conquista de um estágio de força social que lhe dê ressonância dos poderes públicos e nas classes rio-grandenses, para atuar real, poderosa e eficientemente no levantamento dos padrões de moral e de vida do nosso Estado, rumando fortalecido para o campo e homem rural, suas raízes primordiais, cumprindo assim sua alta destinação histórica em nossa pátria. Afinal, observando o passo que mudamos o futuro através de ações inovadoras e certeiras, a Câmara de Vereadores de União da Vitória parabeniza todos os integrantes do CTG Fronteira da Amizade de União da Vitória, patronagem, familiares, cada um dos seus membros do CTG e todos aqueles que já se fizeram parte dessa história, tão bonita e importante para o desenvolvimento de uma sociedade com características dos bons costumes, retidão, respeito, preservação da história e tradição. Em discussão, com a palavra, vereador Alex de Anastácio. Então, senhor presidente, eu peço aos nobres vereadores que votem favorável a essa moção. Agradeço mais uma vez a presença de cada uma de vocês, ao nosso também Raul. Estendo cumprimentos a toda a patronagem, a todas as invernadas, ao nosso patrão que não pôde estar presente. E agradecemos mais uma vez, em nome do Poder Legislativo, por vocês fazerem parte desse momento, dessa história dos 47 anos, e também aqueles que passaram e deixaram o seu marco legado a esse CTG. Que vocês possam ter coragem para vivenciar o dia do amanhã e não esquecer de quem passou e deixou a sua marca registrada naquele CTG tão importante. Parabéns pelas histórias, parabéns pelo trabalho, parabéns por vestir a roupa do CTG e levar a nossa bandeira do União da Vitória pelos 4 cantos. Muito obrigado em nome dessa Câmara, a gente agradece mais uma vez e se sintam sempre acolhidos aqui. Obrigado. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a moção de número 6 de 2023. Moção número 7 de 2023. De todos os vereadores, uma moção de pesar pelo falecimento do senhor Joelson Moreira Branco. O senhor Joelson era filho de Joaquim Moreira Branco e Jacira Vieira Branco. Nasceu em 27 de junho de 1953, na cidade de Porto União, Santa Catarina. Prestou serviço militar e, muito jovem, sofreu um grave acidente, quando foi reformado do Exército. Sempre com um espírito empreendedor e colaborativo, atuou em diversos setores do comércio local, onde sempre aumentou sua rede de amigos. Dedicou muito tempo de sua vida a trabalhos sociais e filantrópicos. Na comunidade, evidenciado sempre sua vontade de ajudar o próximo. Foi membro do movimento de combate à fome, presidente da Associação de Moradores do bairro Santa Rosa, em Porto União, Santa Catarina. Foi presidente da APAI de Porto União, presidente das APAIs do Planalto Catarinense e membro da Corprere, Comissão Prevenção de Enchentes do Rio Iguaçu. Por onde passava, apesar das dificuldades de mobilidade e locomoção devido ao uso da cadeira de rodas, Joelson sempre deixava palavras de fé, esperança, motivação e força. Sendo exemplo de resignação, Joelson ficará na lembrança dos quais tiveram a oportunidade de conhecê-lo, com o legado de busca por um mundo melhor, mais justo e igualitário para todos. O senhor Joelson Moreira Branco faleceu em 19 de fevereiro de 2023. Deixou esposa, senhora Joelma, e os filhos Crislaine e Caroline, a enteada Renata, netos Daniel, Mateus, Lucas e Luísa, e o sobrinho Marco Adriano. A Câmara Municipal de União da Vitória manifesta profundo pesar e presta condolências à família enlutada. A mesa diretora acolhe a moção de número 7 de 2023. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, deixo livre a palavra aos nobres colegas que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, o vereador Clodoaldo Goetz.
Eu quero rapidamente fazer uso da palavra livre para parabenizar o vereador Júlio Pires pela indicação número 19 de 2023, onde pede melhoria na iluminação pública na Ponte dos Arcos. Eu tenho o costume de caminhar, correr ali pela ponte, e está muito perigoso. Está totalmente uma escuridão. Então, parabéns, vereador, pelo pedido. Tem todo o nosso apoio aí para que o Poder Executivo possa melhorar a iluminação naquele local. Eu fiz uma indicação, junto com o vereador Sass, a indicação número 20, onde nós pedimos aqui que o Poder Executivo aloque recursos para a pavimentação da rua César Serri, no bairro São Joaquim. O bairro São Joaquim precisa também ser olhado pelo Poder Executivo e precisa também receber obras de pavimentação. Então, por essa nossa indicação com relação aí à rua César Serri. Quero aproveitar para dar os parabéns à administração pública, ao Poder Executivo, e faço isso em nome do secretário de Esportes, Cordovan Neto, e do prefeito Bachirabas, pelo grande evento que tivemos nesse final de semana, que foi o Festival de Verão. Tivemos também o apoio aí do governo do Estado, através da Secretaria de Esporte, através do deputado Hussein Bacri, que conseguiu viabilizar alguns outros, por exemplo, passeio com balão, tirolesa, escalada. São esse tipo de evento que precisa para a cidade, para que as pessoas possam participar. Aquelas que não têm, às vezes, condições de procurar algo onde tem um custo, o poder público precisa oferecer isso para as pessoas. E isso foi feito nesse final de semana. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns ao Poder Público por ter realizado esse evento. E, finalizando minha fala, eu quero mais uma vez agradecer a todos os vereadores que votaram a favor ao projeto de lei que cria aí o Programa de Saúde Mental para Adolescentes e Crianças. Nós vamos ver o efeito desse programa não só agora, mas como durante o futuro de nossa cidade. Então, mais uma vez, agradeço a todos pela aprovação. Muito obrigado. Nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores. A próxima reunião ordinária será no dia 6 de março de 2023, em horário regimental. Senhores vereadores, muito obrigado e uma boa noite a todos.